Há um novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, a ter chuvado eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um, vai incendeia. Traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Nessa finalização hoje, nesse culto, eu vou falar um pouquinho mais daquilo que já falamos no culto de Shabbat pela manhã, trazendo para você um entendimento a respeito do que foi essa celebração, porque que a Parashá, para quem não sabe ainda, você que nos visita, são porções semanais que o Eterno designou. São 52 porções, nós temos 52 semanas no ano, e como no calendário bíblico, no calendário judaico, existem alguns dias, algumas semanas a mais. Então, quando a Torá, isso é importante você saber e sempre relembrar, quando a Torá era escrita, ela era escrita num rolo. E o que é a porção? Aparecia um parágrafo escrito. E não tinha as folhas que hoje nós usamos a tecnologia aqui, mas quando você pega a sua Bíblia, você tem as folhas que você vai folheando. E os livros não eram impressos dessa forma, eram rolos. Então, cada semana, para que você não ficasse procurando lá, olha só, vamos ler aqui, abra a sua Bíblia aí no livro de, vamos dizer assim, Levítico, e para não ficar perdido desenrolando o rolo, foi organizado uma orientação do próprio Senhor, para que cada porção, no desenrolar do rolo, o parágrafo aparecesse. Então, em cada semana, você tinha esse parágrafo correspondente. E isso era escrito na Torá. A Haftará, que era uma outra porção, que são o restante da Bíblia que nós chamamos de Antigo Testamento, ela não constava naquele mesmo rolo. Sempre quando você vai ver na sinagoga, quando eles chegavam lá, e Yeshua sempre estava na sinagoga, todo Shabat, a Bíblia fala isso claríssimo. Então, eram dados os rolos, não apenas o rolo, porque o rolo da Torá e o rolo da Haftará. Então, só para você se orientar, nós estamos na Parashá, paramos na 25 hoje, uma porção especial que relembra Pessa, que é a Páscoa, não essa que está sendo comemorada no final de semana, aquela que foi comemorada na semana passada, diga amém por isso, porque nosso Pessa foi lá atrás. Esse aqui é uma mudança mais voltada ao cristianismo no aspecto católico romano, né? Mas a bíblica foi na semana passada e hoje encerra, então, ontem, na verdade, até o pôr do sol aqui, se encerrou essa porção, esse ensino poderoso de Pessa, que traz para nós alguns significados. E hoje é chamado, então, é o relato de Shevi'i Shel Pessah, que quer dizer o 7º dia de Pessa. E nós vamos estudar um pouquinho sobre qual é a importância disso e qual é o simbolismo para nós, como pessoas que creem em Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, e que vive o entendimento da Torá no ensinamento de Yeshua. E eu quero compartilhar essa palavra então com você, e vai ser projetado aqui atrás no telão, você pode acompanhar. Olha só, no 7º dia de Pessa, Israel atravessa o Mar Vermelho, e este dia marca, preste atenção, a completa libertação do Egito, a opressão egípcia termina definitivamente, a destruição do exército de Faraó, os inimigos são julgados por Deus, e a revelação da glória de Adonai, e viram os israelitas o grande poder do Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Êxodo 14, 31. Então, queridos, tem alguns aspectos importantes aqui para que a gente possa observar. Nesse tempo onde o Senhor nos leva a refletir sobre esse texto,
nós podemos ter alguns insights poderosos aqui para aprendermos a respeito da palavra de Deus. Nesse tempo, nesse período, nessa época do ano, que infelizmente pela sociedade está atribuída a simplesmente a lembrança para chocolate, coelhinho e um monte de coisa que não tem sentido algum, e para alguns apenas que não tenham acesso da plenitude das Escrituras, por causa da limitação teológica que recebemos por berço, que simplesmente celebram que Yeshua ressuscitou. E a festa de Pêssah perde todo o seu significado e o seu poder de alinhamento para um ano todo, porque nós entendemos apenas a questão da ressurreição. Há algo muito mais importante que a ressurreição, queridos, até porque a festa da ressurreição, falei esses dias na internet isso, sempre a gente é criticado quando a gente fala e ensina Bíblia, né? Para as pessoas que infelizmente não tiveram o mesmo acesso. E olha só, Pêssah ou Páscoa não é a celebração da ressurreição. Páscoa, nós falamos na semana passada aqui, é a celebração da aliança, da união com o Senhor. Uma aliança de sangue, sangue nas portas, sangue da Brit Milá, da circuncisão, que muitos não sabem é que para poder praticar o Pêssah e ser livrado, o anjo da morte passar por cima, era necessário que houvesse o sangue do cordeiro na porta, Yeshua, mostrando o relato externo, e também a circuncisão do povo, que era o sinal da aliança, da marca que o Eterno tinha dado lá no passado. Era necessário que todos os homens, todo macho, tinha que ser circuncidado. Então, para ser livre da opressão, era necessário uma aliança de sangue, que fala de comunhão. Foi isso que aconteceu em Pêssah. Agora, no 7º dia, eles já saíram do Egito. Matzah, que é a festa dos ázimos, então é a segunda festa, está falando de algo muito poderoso. Não adianta sairmos do Egito e não tirarmos de nós o fermento, que simboliza o pecado. Na palavra de Deus, sempre fermento nunca é sinal de crescimento, meu querido. É sinal de pecado. Então, quando o povo de Israel sai do Egito, eles passam agora por Matzah, à noite comem o pão às pressas, porque eles estão saindo daquele lugar, e é removido o pecado por 7 dias. Não foi só naquele tempo, foi nesse período também, porque todas as festas do Eterno está escrito lá na palavra como estatuto perpétuo. Então, cada ciclo de vida, nós vivemos por ciclos, nós precisamos renovar esses entendimentos. Cada ciclo de vida, nós renovamos o nosso pacto com o Eterno. Diga amém. Quando você celebra Pêssah, você está dizendo: eu continuo com o sangue nas portas, eu continuo em comunhão, eu continuo vivendo aquilo, e para esse novo ciclo eu quero a cobertura desse sangue poderoso. Eu sei que as coisas foram consumadas na cruz do Calvário, mas o preço que foi pago era aquele que você não poderia pagar. Entretanto, as ordenanças do Eterno que Ele deu para que nós celebrássemos, elas prosseguem e continuam. Agora, no dia de hoje, que nós estamos relembrando o que aconteceu ontem no aspecto profético das datas, Israel já estava diante de uma outra crise. Você pode, preste atenção, para sair do Egito você vai precisar colocar o sangue na porta, vai ter que fazer a aliança, comunhão, vai ter que comer do cordeiro, e depois vai ter que tirar o pecado da tua vida. E isso é um processo. Por isso que eu sempre falo que libertação é um processo, não para quem precisa, mas para quem quer. E por 7 dias você está tirando o fermento da sua vida, simbolicamente atualizando isso. Depois o que vai acontecer? Nesse 7º dia aqui, o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho. E agora uma grande crise. Aquele lugar que o cativava, que os prendiam, que eles foram escravos, eles foram libertos com mão forte e poderosa do Eterno. Mas os inimigos estavam vindo atrás deles, e diante deles tinha 2 questões. Ou eles enfrentavam o mar, que até então eles não saberiam um milagre ia acontecer, ou eles se rendiam aos egípcios e voltavam de novo para o lugar do cativeiro. Todo ano, você vai enfrentar o mesmo enfrentamento. Todo ano, nesse período do ano, vai acontecer decisões extremas na sua vida, aonde você vai olhar e vai decidir atravessar o mar, confiando que o Eterno continua sendo o mesmo ontem e hoje será para sempre. Diga amém. Ou você cede à pressão do inimigo, se rendendo a ele. E é isso que é o poder de Pêssah, muito mais do que uma ressurreição, porque a festa da ressurreição é primícias.
porque a Bíblia diz que Yeshua é a primícia dos que dormem. Então o que está acontecendo aqui é essa pressão vindo sobre eles, e talvez nesse período do ano, se você não se abastece, não se alimenta da palavra, não conhece os preceitos e o moedim, que é a palavra hebraica para os tempos determinados do eterno, você vai achar que é o diabo se levantando, você vai achar que é o inimigo cirandando sua casa, você vai achar um monte de coisa, mas na verdade o que faltou foi alinhamento, é você andar nos caminhos do eterno e não apenas falar sobre eles. Há uma igreja que tem falado muito sobre o que é a palavra, mas tem andado pouco na palavra. Porque andar na palavra, sim, precisa do Espírito em nós. Mas não basta o Espírito em nós, se nós não tivermos o caminho. O caminho é Yeshua, diga amém. Só que o caminho é o mesmo que diz, e a Torá se fez carne e habitou entre nós. Se ele é o caminho, ele é a Torá. E se ele é a Torá, não há como seguir caminho sem Torá. O que acontece é que a Torá foi transformada numa coisa inválida. O que acontece é que na mente da igreja atual, a palavra Torá se refere a judeu. E você não consegue compreender que Torá está falando do aspecto de quem é Yeshua. Ele é a Torá viva que manifestou em carne. E agora quando nós seguimos a Torá, nós seguimos o caminho. E essa Torá não passou. Ele mesmo declara, não penses que vim abolir a Torá ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim torná-los plenos. Porque e você vai se preparar para isso, porque nós estamos na contagem de Homer. E muito em breve nós vamos estar fazendo a festa de Shavuot, que é Pentecostes. E daí você vai entender que o Espírito não desceu para o crente rodopiar no manto, para falar língua estranha e dar cambalhota. Tudo isso pode acontecer? Sim, e aconteceu. Mas a Torá desceu com um propósito, e Ezequiel fala isso, para que você ande na minha lei. O Espírito veio com um propósito, para que você andasse na lei, assim como Yeshua HaMashiach andou. No poder do Espírito. Aplauda o Senhor por isso, se você crê. Porque aquilo que era impossível para nós, quando o nosso pecado estava sobre nós, agora, através do poder do Espírito, nós podemos cumprir aquilo que a nossa carne não pode fazer. No poder do Espírito nós podemos andar como Yeshua andou. E Yeshua cumpriu Torá. E agora, voltamos ali para aquela crise do povo de Israel, e que às vezes é a crise da própria igreja, o inimigo rondando atrás, e você precisa tomar um passo de fé para andar segundo a palavra do Eterno. Vamos colocar o próximo slide aí. A travessia simboliza a salvação pelo poder de Deus, sem mérito humano. Da mesma forma, o Messias, Yeshua, realiza a redenção final, não por obras humanas, mas pela graça e poder divinos. Shei Shel Pesach, como antecipação da redenção final. Midrash, que é uma interpretação judaica, aquilo que se chamaria no cristianismo de hermenêutica, diz que o mar só se abriu quando Nachshon ben Aminadav deu o primeiro passo. Já o Midrash Shemot Rabbah diz que quando os israelitas chegaram à beira do mar, eles começaram a discutir o que fazer. Isso é muito claro, porque o povo começou a discutir e não sabiam o que iam fazer, porque lembra que atrás está a pressão, o faraó voltando do lugar onde você foi tirado, com a ameaça de morte, e aí o povo chega no mar e começa a discutir como deveriam fazer. Até mesmo Moisés, você vai lembrar do texto que ele diz assim, ele ora ao Senhor, e o Senhor responde para Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que... Fala mais alto, diga ao povo que... Então, quando chega um momento de virada, de decisão na sua vida, não é a interlocução, não é a discussão, não é a dialética, não é a retórica, não é a sua opinião, é a sua ação. Quem tem fé se move e não discute, diga amém. Porque o detalhe é que às vezes nós queremos ponderar, discutir, mas e o bar, o que vamos fazer? Vamos construir uma jangada, um barco, uma canoa, como que nós vamos fazer? Vamos voltar para trás, vamos tentar encarar os egípcios. E há todo um estudo sobre isso, dizendo que cada tribo tinha uma opinião. Porque cada um quer resolver suas coisas da sua forma.
Agora, aqueles que andam pelo Espírito, eles não andam na sua opinião, eles andam no sopro do Eterno. E o detalhe é que para que esse sopro esteja sobre nós, nós temos que saber a instrução e o lugar que ele está soprando. E olha só. Então, Nachshon ben Aminadav, da tribo de Judá, foi o primeiro a pular na água com fé total. E só quando a água chegou ao seu pescoço é que o mar se abriu. Peraí, como assim? A Bíblia diz que o povo de Israel passou a pé seco. Sim, mas você precisa entender que teve a Torá escrita e a Torá oral. E os acontecimentos aqui mostram, e tem todos os segredos profundos que nos ensinam a respeito de fé. Eu quero apenas falar sobre isso, que a tua ação precede o milagre. Vou repetir, a tua ação precede o milagre. Não espere o milagre para agir, haja e o milagre vai vir. Esse homem, então, enquanto todo mundo discutia, era da tribo de Judá, ele olha para a situação, e Moisés já tinha explicado que não era para clamar, o Eterno tinha dito, não clame, marchem, e ele é o primeiro a entrar. E queridos, eu não sei como você imagina, mas eu fico pensando, fica muito mais real para mim entender agora os Midrashim que explicam a respeito disso, porque parece, olha que milagre extraordinário, todo mundo ia cair prostrado e adorar. Se na hora estivesse lá o povo do Egito vindo contra, aí primeiro Deus faz uma coluna, um muro de fogo que eles não conseguem passar para atrasar, e daí se abre todo o mar, e daí todo mundo caminhando em pé seco. Ô meu irmão, louco para escapar, o mar abrindo, estradinha seca, eu ia ser o primeiro a correr. Deus está abrindo aqui o milagre, queridos. O detalhe é que nada abriu. Foi necessário a ação. Porque se você não tiver a coragem de entrar nas águas, até que elas se tornem águas profundas, você não vai conseguir entender o mover do Eterno, aquilo que Ele quer fazer para você. Eu sei que na tua imaginação, porque as histórias infantis foram desenhadas sempre para nós a vida toda, de que o povo atravessou num caminho apenas e levantando poeira do chão. É claro que isso aconteceu, mas não antes de um homem ter a coragem de obedecer à ordem do Eterno. Marche. Nesse tempo em que nós estamos, o Senhor está dizendo para você, é tempo de marchar. Até a água ao pescoço. Não é para qualquer um, meu irmão. Entra no mar para você ver. Aí o milagre vai vir, mas para que o milagre traga um caminho seguro no meio do mar, a pé seco, sempre terão uns pioneiros que vão ter que se molhar até o pescoço. Eu não sei o que você está esperando. Se você está esperando, está tudo pavimentadinho, sequinho para você acreditar, ou você é aquele que a loucura do evangelho te alcançou, como diz o apóstolo Paulo, e você entra até a água no talo, como dizia no exército. Queridos, o Senhor te leva a águas profundas, não só no rio que está lá em Ezequiel, mas também agora aqui no mar, para que você possa ter atitude e ver o milagre na sua direção. Se você crê nisso, aplauda o Senhor mais uma vez. Isso é comparado à fé de Abraão e dos justos nos tempos futuros, que confiam antes de ver. Queridos, confiar antes de ver. É necessário agir antes de ver o resultado daquilo que você espera. Fé é firme fundamento, não é um salto no escuro. Mas, entretanto, vai exigir sempre de você uma ação na direção daquilo que o Senhor espera que você faça. Então, há uma pergunta no Salmo: o que você viu, Omar, que fugiste? Quando esse homem da tribo de Judá entra, o mar se abre, logo em seguida vem os levitas com a arca da aliança.
E aqui o relato diz que o próprio Salmo fala que o que você viu, que você recuou o mar. O que aconteceu que você fugiu? Primeiro, a fé de um homem que obedece o comando do Eterno. Segunda coisa, os ossos de um justo que foi levado. Como assim, ossos de um justo? Você esqueceu que José do Egito disse: quando vocês saírem daqui, levem os meus ossos para que não fiquem nessa terra. Os ossos, Deus vai dizer assim, mas o que tem a ver ossos? Queridos, você não tem que ir para cemitério nenhum, juntar osso algum, e não é essa a palavra, mas você tem que entender que aqui nesse momento, os ossos de Yosef não poderiam ficar no lugar onde simbolizava o pecado, porque o justo, o tzadik, que a Bíblia fala, ele mudou a história. E talvez você não saiba por que Israel saiu com riqueza quando saiu do Egito. É porque a riqueza não era do Egito, era de José que trouxe para esse lugar. Então o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Quando Ele envia José, Ele enriquece o Egito e sara toda, traz sustento para toda a terra. Quando Israel sai de lá, toda a riqueza que foi acumulada pelo Egito pertence àquele que é justo e que no Senhor seguiu a instrução e a acumulou. Eu quero dizer para você, a vida de um justo, até depois da morte, ela traz méritos para a próxima geração, diga amém. Mesmo que teu homem foi por fé e você não entendeu, eu vou explicar. A vida de um justo traz mérito para uma próxima geração. O que isso quer dizer? Os atos de José trouxe benefício para todo Israel. Quando o mar viu que estava sendo carregados os ossos, junto, a arca da aliança à frente, os ossos de José logo atrás, em alguma urna, não há uma descrição exata de como era isso, mas ele foi levado de volta. O mar teve que se abrir. Sabe por quê? Porque aquele que é justo, aquele que obedece Torá, aquele que crê no movimento do Eterno, até a natureza vai ter que respeitar o sobrenatural. Aquele que se move na palavra, até o cosmos tem que obedecer. Tinha o poder da fé de um homem que saltou primeiro? Sim. Tinha o poder do nome do nosso Eterno que estava simbolizado na arca? Sim. Mas tinha também atos de justiça pelo um povo que se habilitava o cruzar pelo caminho que o Eterno abriu. Eu quero dizer para você, os atos de justiça que você pratica habilita você a entrar na herança que o Eterno tem para você. Mas apóstolo, ninguém fala isso nas igrejas. É por isso que ninguém entra em lugar nenhum. Porque todo mundo quer entrar pelo seu próprio mérito. Esquecem do que foi feito. E é muito fácil esquecer. Você lembra de quem te gerou? Ou a sua vida já foi tomada de ingratidão, de esquecimento e de um espírito maligno que traz a ingratidão e a insatisfação? Então, queridos, como estão os méritos daqueles que vieram antes de você? Quando você esquecer da onde você veio, vai ser difícil de você saber para onde você vai. Se você esquecer de onde você veio, você certamente não saberá para onde você está indo. O que está acontecendo aqui? Israel está entrando num lugar e a vida de um tzadik está abrindo o caminho. Eu quero dizer para você, toda pessoa de Deus que Ele colocar no seu caminho é alguém que abre caminhos para você, diga amém. E todo aquele que fala mal de quem o instruiu tem um problema sério para enfrentar com o Eterno. Porque a Bíblia não diz para você falar mal de quem o instrui. Diz para você dividir os seus bens com aquele que o instrui. Diz para honrar aquele que o instrui. Diz que é para receber dobrados honorários aqueles que se afadigam no ensino da palavra. São palavras que não se pregam mais, mas são realidades eternas. O que tem a ver isso com o sétimo dia? Tem a ver porque só vai passar no caminho aqueles que entender que os seus inimigos vão ser aniquilados, diga amém. Não pelos seus méritos, mas por causa do Mashiach e Yeshua.
Segunda coisa, porque você vai ter que entrar num passo de fé em obediência à palavra, mesmo que você não veja. Terceira coisa, o nome de Deus vai abrir caminho, sim, mas você não vai preceder aqueles que vieram antes de você. Inclusive na ressurreição, lembra? Não precederemos os que dormem. Nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem. Porque Deus segue uma ordem organizada de honra. A salvação no mar é um tipo de salvação em Yeshua. O justo Yosef, que é um tipo de Yeshua, é quem leva Israel à salvação. A fé precede a redenção visível. O inimigo, o faraó, o pecado, o Ra-Satã, é destruído pelas águas, batismo e julgamento. Então, quando o próprio livro de Hebreus fala que quando Israel passou pelo mar, apesar de não se molharem todos, apenas alguns, passaram a pé seco, isso prefigurava o batismo, porque o batismo não está falando de um pertencimento. Eu sei que dentro da nossa história cristã, o batismo está vinculado a tomar a ceia ou está vinculado à membresia de uma igreja, mas dentro do entendimento de Yeshua, dentro do entendimento judaico, da onde veio a Torá, aonde vem a raiz da nossa fé, o batismo está referindo-se à purificação e não a rito de passagem. Por mais que passaram pelo Mar Vermelho, não é um rito de passagem o batismo, mas é um momento de purificação. Por isso que quando você compreende que há vários momentos de purificação, quando a Bíblia fala que há um só batismo, não está falando do batismo em água, está falando de um batismo em quem? Em Yeshua. Há um só batismo, há só um inserir-se nele. Mas o batismo em água, meu irmão, se a igreja tivesse essa consciência, nós tínhamos que ter batismo bem seguido. Porque Yeshua fazia isso e todos os judeus faziam isso. Momentos de purificação. Inclusive para entrar no tabernáculo era necessário que lavasse as mãos e os pés. O batismo não é um rito para entrar numa religião. O batismo é um ato de purificação que nos identifica puros com o lavar da água que é símbolo da Torá. Estamos regenerados, salvos, livres do pecado, o sangue na porta, o pecado tirado, e agora nós somos lavados pela palavra. A sabedoria judaica diz que o mar representa Malhut, que é o mundo inferior, não o mundo inferior no sentido de maligno, mas o mundo terreno inferior, porque o superior é o céu dos céus. E só se abriu quando a luz de Biná, compreensão redentora, foi revelada. Ou seja, o mar está falando daquilo que é terreno e só se abre quando o que é sobrenatural manifesta. Isso aconteceu por meio do nome sagrado, a ativação das forças espirituais que unem os mundos superiores e inferiores. O que isso quer dizer? Mundos superiores e inferiores precisam ser unidos. E Yeshua falou de uma forma mais simples, que o teu reino venha, seja feito tua vontade na terra como é no céu. A abertura do Mar Vermelho estava mostrando que o céu tocaria a terra. E cada vez que você anda em obediência, vamos voltar cada vez para recapitular. O sangue na porta, nas ombreiras, o sangue em você, se alimentar do cordeiro, tirar o fermento, andar em obediência, passar pelo mar, na purificação da palavra, algo vai acontecer. O céu vai tocar a terra. Queridos, o que me entristece, nós vamos aniquilar esse sofisma, diga amém. Eu vou te dar uma oportunidade de dizer um amém mais de crente, tá? Eu vou explicar primeiro qual é o sofisma que nós vamos anular, porque às vezes eu falo, vamos anular o sofisma, tu fica com medo de dizer amém. Nós vamos anular um sofisma que ensina o seguinte, que o que aconteceu em Atos 2 foi só a descida do Espírito Santo. Quem já viu aqui que a profecia em Atos 2 não foi completa? Seu herege, queima ele, está tudo consumado. Não. Atos 2 não se completou ainda. Como assim não? Você viu sangue, a lua se tornar em sangue? Vapor, fumaça acontecendo? Leia Joel 2, 28 e veja
que tudo não se cumpriu. Não, peraí. O que aconteceu em Atos 2 foi um sinal do que Deus liberaria e que está por vir. Diga amém. Até os servos, os seus filhos, filhas terão sonhos, jovens terão visão. Isso aconteceu? Não. Todo mundo fala de um grande avivamento que está por vir, mas ninguém sabe que avivamento é esse, porque acha que avivamento não é a palavra correta, porque avivamento está falando de algo que morreu e precisa ser avivado. Só se aviva aquilo que está morto. E não tem nada morto quando o Espírito entra, porque o Espírito é Espírito de vida. Não tem avivamento para acontecer, mas tem profecia para se cumprir. Há um transbordar num nível superior, aonde a terra vai se encher da glória do Eterno, como as águas cobrem o mar. Isso é muito mais poderoso, coisa que nenhum movimento pentecostal conseguiu discernir, porque não era o tempo. Glória a Deus pelo movimento pentecostal, aplaudo o Senhor por isso, porque o Senhor acendeu a chama no coração, mas Ele não revelou tudo, porque ninguém é detentor de toda a revelação. O tempo do Eterno se manifesta no Moedim, tempos determinados. Leia Eclesiastes capítulo 3 e você vai entender que é um tempo para cada coisa. E agora é o tempo de revelação total, porque está às portas o Mashiach, que vai descer para reinar nessa terra. Aplauda o Senhor mais uma vez se você crê. Mas antes disso, meu irmão, você vai começar a ver jovens, crianças e velhos movidos pelo poder do Espírito, num nível que jamais se viu na história da humanidade. Vai acontecer. Quando? Por que está demorando tanto? Está demorando tanto porque o pessoal não entendeu qual é o caminho. O caminho é a Torá no coração. Quando as pessoas entenderem que Shavuot foi a outorga da Torá, e o que Jeremias 31 prometeu, eis que faria uma nova aliança com a casa de Israel. Escreverei as minhas leis no seu coração. Ninguém dirá para o seu irmão: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Meu irmão, isso está para acontecer. Está nos dias. Que doutrina nova é essa? Não é nenhuma doutrina nova, isso é Torá. Aquilo que tiraram de nós e mentiram dizendo que era um Velho Testamento. Não existe a expressão bíblica Velho Testamento. Toda a Escritura é inspirada. Nunca houve uma divisão. Quem dividiu, eu sei até o nome do cidadão. Está na história, só que nós não líamos. Um tal de Marcião, um bispo da Igreja Católica no ano 300, que disse que tinha um velho e um novo, porque ele cria que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, e daí precisava vir um Deus bom, que era Jesus. Ele ensinou essa doutrina. E aí, a partir de então, as Bíblias começaram a ser divididas em velho e novo. Da onde que esse homem tira isso? Meu querido, tu acha que eu estou aqui em cima para ensinar você sem ter sentado um tempão aí embaixo para aprender? Só pode subir para ensinar quem teve a capacidade de baixar a cabeça, baixar a orelha e aprender. Não foi um ano, não foi 2 anos, não foi 3 anos, não foi uma década, não foi 2 décadas. Foi minha vida inteira estudando. E formações e mais formações, e teologia e mais teologia. Não para cuspir currículo aqui, mas para mostrar para você que quando você vai falar a respeito da palavra do Eterno, você tem que ter fundamento. E não apenas ideias reproduzidas de devaneios humanos. Então, queridos, é um tempo novo que o Eterno vai levantar. E você que está aqui ouvindo essa palavra, vai ser ativado para viver esse tempo. Se você crê, diga amém, aplauda o Senhor. O Senhor vai ativar a sua igreja num novo tempo. E aí aquela frase que muitos criticam, ainda pode ser dita: o melhor de Deus está por vir. Está por vir, meu irmão. E é nesses dias, os teus olhos verão. Queridos, Yeshua, como portador do nome acima de todo nome, a revelação do nome que liberta. O mar, que é o reino, que é a terra, o mundo físico, abre quando há união com os céus. A palavra em hebraico ali. O que no Zohar, um livro de conhecimento judaico que foi demonizado pela igreja, nunca leram, mas demonizaram. Claro que existe um aí que é, cuidado com as literaturas aí que se vendem por aí.
Você tem que saber o que é literatura de fato. Representa o Mashiach que conecta céu e terra. Só Yeshua tem a capacidade de conectar o céu com a terra, porque ele é o único nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Israel atravessa o mar com um nascimento cósmico. Daí tu vai dizer, pronto, o homem é místico, nascimento cósmico. Não, querido, deixa eu te explicar. A palavra lá, quando você está estudando, porque Deus amou o mundo, não é mundo. A palavra lá, João 3,16, Deus amou o cosmos, toda a criação, não só o homem, ele amou tudo. Então, quando acontece aqui, Israel atravessa o mar como um nascimento cósmico, ou seja, prefigurando o que Deus fará com todo o mundo, aqueles que creem no Mashiach e Yeshua. Um novo povo nasce da água, com cântico e louvor. Já falei que a água simboliza a Torá, o lavar regenerador da palavra. Isso ecoa o conceito de novo nascimento espiritual, João 3,5, água e espírito. O sétimo dia é a redenção futura. No pensamento judaico, o sétimo dia representa a plenitude escatológica, o Shabat eterno, conforme Hebreus 4, 9 e 10. Assim, Shvi Shel Pesach é uma janela profética da redenção final de Israel, derrota definitiva do mal, exaltação do nome do Eterno e do seu Mashiach. O Senhor secará a língua do mar do Egito, haverá um caminho para o remanescente do seu povo, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Isso aqui é futurístico, está falando remanescente do seu povo. Então você que me acompanha aqui e já tem ouvido falar, nós estamos ensinando a respeito do remanescente. Apenas 2 tribos estão em Israel, as 10 estão espalhadas. E se você tem aí no seu nome alguma ferramenta, como machado, algum outro assim, algum nome como Pinheiro, Carvalho, Pereira, todas essas árvores que tem por aí, ainda algum mais uns nomes, Cardoso, Almeida, todo esse povo, você é remanescente. Você é judeu e nem sabia. Como assim? Ah, queridos, está falando, esse pastor está inventando. Não, eu inventei tanto que eu fui lá em Portugal saber. E entrei lá e fui pegar o negócio, quais são os nomes dos judeus sefaraditas portugueses. Bairros, Lemos, Lemes, Silva, Cardoso, Matos, Nunes. E assim vai indo uma leva. Mais da metade desse Brasil aqui tem os 2 pezinhos em Israel. Você nem sabe da história. Mas o rio lá no Amazonas, eu tive lá o privilégio de estar. Tem um rio conhecido, Rio Negro, e um que é conhecido como Solimões. É um brasileirado que não conseguiu dizer Salomões, que na verdade é Shilomon. O nome do rio é Shilomon. Isso aí com pesquisa histórica comprovada já. Antes do Brasil ser descoberto, Salomão estava por aqui na Amazônia, buscando um ouro que tem um cântico que ficou famoso alguns anos atrás, dizendo que você é mais raro que o puro ouro de Ofir. Sabe de onde que tem esse ouro de Ofir? Amazônia brasileira e boliviana. Se você não estuda sobre isso, foi feita uma aliá em 2017 de judeus encontrados aqui na Amazônia boliviana e levaram vou usar uma gíria aqui, levaram uma galera de volta para lá. Sabe por quê? Porque são descendentes de Salomão. Isso nos torna mais importantes? Não, isso mostra que os remanescentes, as 10 tribos que vão voltar, prefigurados na pessoa do filho pródigo, que você sempre achou que era o perdido, e não tem nada a ver com perdido. Aquela parábola é uma parábola judaica. O filho pródigo são as 10 nações que se perderam e se misturaram com os pagãos e gastaram a sua vida com meretrizes. Lembra da parábola? Está falando daqueles que se misturaram
E daí quando ele está a ponto de se alimentar da comida dos porcos, que fala o mais alto nível de imundícia na concepção judaica, ele cai em si mesmo e diz: vou voltar para a casa do Pai, porque lá até os servos são melhor tratados. E quando ele chega lá, quem é que fica bravo? O filho mais velho, que não quer receber. E daí ele diz assim: tu nunca me deste um cabrito. Olha o nível de sódio, de profundidade. E para isso você dá o bezerro cevado. Para quem não sabe, o bezerro cevado é símbolo do Mashiach e Yeshua. Então, nós estamos aqui e não recebemos nenhum cabrito. Sempre te obedecemos, sempre estivemos contigo. Sabe quem é o filho mais velho? As tribos de Judá, as tribos de Benjamim e as tribos de Levi, que nunca arredaram o pé da Torá. O filho pródigo é aqueles que estavam longe, mas agora estão voltando para a casa do Pai. Eles são alinhados com sandálias, um novo caminhar, anel no dedo, autoridade, com uma capa. Ah, meu Deus! E uma grande festa. Sabe qual é a festa? As bodas do Cordeiro, que vamos participar. Muita gente não vai se alegrar, mas nós estamos voltando para casa, meu irmão. Ninguém está judaizando a igreja. Não dá para judaizar aquilo que já é judaico. A igreja nasceu em Sião, e de Sião 12 judeus. E Yeshua olha para eles assim: vão por todo mundo. Queridos, eu voltei de Israel há pouco. Estivemos lá pela graça do Eterno, pela 4ª vez. Queridos, quando eu chego naquela terra, eu olho assim: meu Deus, é só pela unção. Um povo aqui que só tinha navio, não tinha internet, não tinha rádio, não tinha TV, não tinha nada. E Yeshua olha para eles: vocês vão ir para o mundo todo e vão pregar o evangelho. E eles foram. Por isso que você está sentado nessa cadeira aqui, porque 12 homens judeus se dispuseram a falar da graça do Eterno para homens que até então eram gentios, mas que foram enxertados, segundo Romanos 11, na oliveira. E agora sabe o que vai acontecer? O final das coisas está em Isaías capítulo 2, que virão os povos, todas as nações voltarão para Sião. De Sião saiu a Torá para o mundo, e o mundo vai voltar para Sião para aprender Torá. Esse é o compromisso profético. O 7º dia de Pessa fala da travessia pela fé, onde você é imergido na Torá do Eterno, no poder do Mashiach, e você agora se torna participante de tudo aquilo que está por vir. Se prepare para esse ciclo desse ano, porque o Eterno vai mudar a sua história. Você crê nisso, aplauda o Senhor e receba em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Como é bom estudar a palavra, como é bom receber do Espírito a revelação, como é bom desfrutar dos momentos na presença do Eterno. Deus te trouxe aqui nessa noite com esse objetivo de ativar a sua mente para um futuro. Ah, meu irmão, não tenha medo de caminhar na água até o pescoço. Lembre-se que o profeta também foi levado no rio de Deus, e até que chegou em águas profundas que só era possível atravessar a nado. Se você não está disposto a ir até um lugar que você vai ter que atravessar a nado, provavelmente o milagre de abrir o mar não vai acontecer. Só aqueles que não têm medo das águas profundas vão conseguir ver a operação do céu sobre a terra e ter o poder do Eterno sobre a sua geração. Eu declaro nessa noite sobre a sua vida que você não vai se amedrontar, que você não vai ficar para trás, você não vai voltar para o Egito. Nós encerramos esse ciclo e nós vamos entrar no novo de Deus. Eu declaro sobre tua vida o novo de Deus sendo estabelecido. Você passou pela porta aqui em Pessa e agora você passa por esse mar. Agora você entra nas águas purificadoras da palavra do Eterno, para que você não volte atrás. Durante esse ciclo, esse ano que nós estamos entrando espiritual, o Eterno vai te conduzir até o momento em que a Torá vai ser cravada no seu coração. E mais revelação virá, de uma forma como você nunca experimentou. E o Espírito do Senhor vai mover através de você, sem esforço,
Você não vai precisar correr atrás de dom, porque todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, ao qual não há sombra de variação, e Ele manifesta isso na sua vida através do seu Filho Yeshua, pelo poder do seu Espírito, para todo aquele que tem a Torá, o poder da palavra no seu coração. Eu declaro isso sobre você, em nome de Yeshua. Pai, eu abençoo a tua igreja nessa noite, declarando, Deus, essa palavra como uma semente fértil no solo de cada coração. Ó Pai, sem dúvida, sem tosquenejar, sem retroceder, Pai, que haja aqui o entendimento dos teus filhos, sejam batizados nessa noite com a sabedoria que vem do alto sobre cada mente e cada coração. Eu abençoo assim a cada um, em nome de Yeshua, amém e amém. Você que recebe, aplaude o Senhor, aleluia. Eu quero terminar esse culto com a bênção sacerdotal, então nós estamos despedidos. Yevrechecha Adonai verishmerecha, Yair Adonai panavelecha viruneka, Issa Adonai panavelecha viasen lecha shalom. O Eterno te abençoará e te protegerá. O Eterno fará resplandecer o seu rosto sobre ti e será misericordioso contigo. O Eterno colocará o seu rosto sobre ti e te dará a paz. Amém e amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Não saia sem dar um abraço no seu irmão.